Estudou, Sueli, pesquisou. Pesquisou, Levi? O que você descobriu sobre a doutrina da expiação? A doutrina da expiação é uma parte da doutrina de cristologia. As duas naturezas nós estudamos, agora vamos entrar na expiação. E a doutrina da expiação é uma doutrina que ela está muito presa à questão de expiar o pecado, né? Relacionado com o pecado. A doutrina da expiação ela veio para resolver o problema do pecado. Esse é o objetivo da expiação. Então, essa doutrina da expiação ela é uma doutrina assim que é muito polêmica, porque ela compreende já sobre Cristo. Ele veio para resolver de uma vez por todas o problema do pecado. Só que para resolver o problema do pecado, ele teve que morrer por nós, como todos já sabem. Ele teve que vir aqui, como nós estudamos, assumir uma forma humana. Ele teve que se humilhar, passar pelo estado de humilhação. Ele teve que ser morto. E nessa morte nele, essa morte no Calvário, foi onde ele expiou, ou seja, ele pagou pelo preço daquilo que nós estudamos na aliança das obras, que foi quando Adão ele fez uma aliança com Deus, e Adão ele quebrou a parte dele no contrato, e na aliança ele deveria morrer. E como nós estudamos, todos os descendentes de Adão estavam incluídos no contrato. Então Cristo ele veio para pagar pelo preço de toda a humanidade, que estava incluída, que era a humanidade em Adão, e reunirmos e conciliarmos com Deus. Então o objetivo é este. Então a doutrina da expiação vai falar de muitos temas. Um dos principais é este aqui, que ele é bem extenso também, assim como das duas naturezas. Pode pôr no próximo. A definição da doutrina, a expiação. A expiação quer dizer anular o pecado e remover a culpa do pecador. Aí vem outro termo, que é associado. É uma ação dirigida à pessoa ofendida, que é a propiciação, com o propósito de mudar sua atitude de raiva e ira para reconciliação. A palavra reconciliação está em Romanos capítulo 5, versículo 11. A tradução lá de Romanos, de reconciliação, ela traz o sentido dessas duas palavras, que quer dizer anular o pecado e remover a culpa do pecador. A culpa nós já sabemos o que é. A culpa foi a transgressão de Adão no Éden. E a propiciação é uma ação dirigida à pessoa ofendida, com o propósito de mudar sua atitude de raiva e ira para reconciliação. Quem é uma pessoa ofendida no contrato que Adão fez com Deus? Quem foi a pessoa ofendida? Deus. Então, propiciação é isto. O próximo, Guilherme. A extensão da expiação é limitada. Cristo morreu pelos pecados de todos os seres humanos. Ilimitada. Ilimitada, Cristo morreu somente pelos eleitos. Então a questão é, se Cristo expiou o pecado dos que quebraram a aliança em Adão, a pergunta é, ele pagou pelo pecado de todos, universal, ou só um grupo, os eleitos? Então a pergunta. Então nós temos que entender isso aí, nós temos que trabalhar neste ponto aí. Porque a questão da expiar o pecado, pagar o preço do pecado, ele pagou no Calvário. Ele pagou definitivamente. Agora a questão é, ele pagou o preço no Calvário? Pagou. Pagou pelo preço de todos os meus pecados. Todos os meus pecados. A questão é, se o preço que ele pagou no Calvário de todos os pecados, ele atinge todos os seres humanos que nasceram desde Adão até o dia em que ele voltar. Pergunta é essa. Será que chegou a tempo ainda? Então a questão é, ele pagou pelo preço do pecado de todos, Sandra? Ou ele pagou pelo preço de um pecado só de um grupo, os eleitos? Qual é a definição? Resposta A, definição A, ilimitada, não tem limite. Ou limitada, há um limite na propiciação, na expiação, Osni. Quando Cristo morreu no Calvário,
Ele pagou pelo pecado de todos, toda a humanidade. Diga, Osni. Ele quer que... Como que é? Como que é? Todos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. É outra parte que nós vamos trabalhar também. Levi, diga. Somente pelos eleitos. Pelos eleitos. E você, Eduardo? Cristo morreu. Ele pagou o preço pelo pecado de toda a humanidade ou ele pagou o preço pelo pecado só de um grupo em particular? De toda a humanidade. Ele pagou pelo pecado de todos. Sueli. Tada. Tem? Sei. Seja um, por quê, Sandra? Que alguém crê? Isso pagou pelo pecado de todos. Coloca no próximo slide. Quer ver? Olha lá. Olha o argumento da fé universal. Marcos 16 está escrito assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Cristo pagou pelo pecado de todos, universal ou só de um grupo, os eleitos em particular? Com o crer. Porque eu vou pregar o evangelho para uma pessoa que não conhece o evangelho. Aí eu prego Cristo que morreu. Então, o argumento da fé que Cristo morreu por todos, Sandra, é baseado no argumento crer. Por quê? Porque a pergunta é o seguinte. Eu já vou lançar. Condenação. Como assim que você vê? Ele que escolhe. Ou seja, eu entendi o que você quer dizer. Eu tenho uma proposta. Cristo pagou pelos pecados de toda a humanidade. Então, ele que opta se ele quer crer ou se ele não quer crer. É isso, Levi? E ali? Só que aí que tá. A briga. É isso ali. Não, o Levi falou que é predestinação. Levi não concorda. Levi, a pergunta é o seguinte. A Sandra está falando... Diga, Osni. Sim. Dizer que no caso seu, quem está no inferno porque não quis crer? Não acreditou? Saber se é a pessoa que escolhe. Agora, quer ver? Eu vou abrir a mente. A pergunta é o seguinte. Eu perguntei se Cristo pagou pelo pecado de todos. Se Cristo pagou pelo pecado de todos, Daniel, de todos, a pergunta é o seguinte. Ele pagou pelo pecado de todos? Então, se ele pagou pelo pecado de todos, por que tem pessoas no inferno? Por quê? É justo o cara... O que eu estou fazendo aqui no inferno? Se Cristo já pagou por todos os meus pecados lá na cruz. Hein, Osni? Você entendeu a questão? Entendeu a pergunta que eu fiz aqui? O argumento é o seguinte. Se Cristo morreu na cruz do Calvário, pagou pelo pecado de todos. Isso. Ele pagou pelo pecado de todos? Então a pergunta é, se Cristo pagou pelo pecado de todos, então todos seriam salvos. Por que tem gente no inferno? É lógico ter pessoas no inferno se ele pagou pelo pecado de todos? Não. Só que o argumento é o seguinte. Cristo pagou pelo pecado de todos. Universal. Só que quem defende que Cristo, que são a posição arminiana também, defende que Cristo, ele morreu por todos. Ele pagou pelo pecado de todos. Todos.
E quando você chega para ele e fala assim, se Cristo morreu e pagou pelo pecado de todos, o que aquelas pessoas estão fazendo no inferno? Sabe qual é o argumento que eles usam? Eles vão dizer assim, o que as pessoas estão fazendo no inferno? Simples. Cristo morreu pelo pecado de todos eles. Só que quando você apresentou o evangelho, ele não creu. Se ele tivesse crido, ele não estaria no inferno. O argumento é esse. E o texto que é usado é aquele ali. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Sabe por que tem pessoas no inferno? Porque elas não optaram a crer. Aí que está a questão. Ali é uma opção. Agora quer ver? Entendeu, Sueli? Agora o próximo. Põe no próximo. Diz eles que, ó. Agora olha aquele versículo ali. Outro versículo muito usado para defender que a salvo que Cristo, quando ele morreu no Calvário, ele pagou pelo pecado de toda a humanidade. Todos. Então, se ele pagou pelo pecado de toda a humanidade e há pessoas no inferno, é porque elas optaram em estar lá, porque elas não quis aceitar a salvação em Cristo. Então está escrito ali, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, um versículo mais conhecido da igreja, do cristianismo. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, o argumento que é usado na Bíblia, sabe por que as pessoas estão no inferno? Porque Cristo morreu por todos. Esse negócio de só os eleitos. É porque eles não acreditaram. Então, o argumento deles é na questão de eu escolho se eu quero ou se eu não quero a salvação. Veja bem, o argumento arminiano usado no argumento da fé. O argumento que eles usam é uma questão de crer. Agora eu vou trabalhar nesse crer. O que eles estão dizendo ali? É que eu que opto. Está entendendo? A salvação, ela só tem alcance na minha vida se eu decidir aceitá-la. Se eu não aceitá-la, ela não tem poder para me resgatar. Ela é universal. Cristo pagou pelo pecado de todos. Só que a salvação, a expiação, o preço do pecado só tem poder sobre a minha vida desde quando eu aceite. Por isso que eles usam aquele versículo assim, que Jesus fala assim, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Se você não abrir, Apocalipse. Então hoje eu quero trabalhar na questão da expiação, é sobre a questão da fé que eles dizem. Se eu crer, você acredita, você crê, se eu crer que Cristo morreu por mim e eu aceitar, eu sou salvo. Se eu não acreditar, eu vou para o inferno. Mas ele morreu por todos. Não estou definindo ainda muito a expiação. Vamos trabalhar muito na expiação. Só que a questão de crer, Levi, todo mundo, eles estão pensando, a questão de crer é que se o argumento é só a fé, então tem base bíblica esses dois textos? O que você acha desses dois textos? Tereza. Tem base, Eduardo? Eduardo disse que tem base. É, né? É baseado... Sim, Eduardo. Sim. É usado... Olha, Eduardo, eu falo 90%. Todo mundo sabe, Daniel sabe, você sabe, eu sei. Quem vê sabe. Que o argumento é o seguinte, é que eu tenho capacidade para acreditar. Eu tenho uma fé que pode me salvar. Agora a questão é, tem base isto? Baseado naqueles dois, aqueles são só dois textos, há mais textos. Há mais argumentos. Há argumento da questão do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele veio e morreu pelo mundo. Aí depois nós vamos fazer uma aula só para a questão de mundo. Há outros argumentos para provar que a salvação é universal. Só que a questão é, eu tenho capacidade para crer em Cristo e optar se eu quero ou se eu não quero ser salvo, Tereza? Ela vai para mim dar risada. O quê? É uma coisa...
Nisso sobre a questão de raízes, que eu também, minhas raízes não são presbiterianas. Mas quando eu optei a descobrir onde é que está a verdade, eu descobri que a verdade é a Bíblia. Então, por isso que eu estou aqui. Eu até pensei, quando eu entrei não foi Rod, não, foi Berkoff, parece. Foi um dos dois. Só que como eu montei a expiação, eu vou trabalhar nisso aí. Aí a gente vai trabalhar mais sobre a questão do alcance dela, porque eles vão ter mais. A Bíblia mostra que o alcance, ele tem até um alcance nos ímpios. Ela tem um efeito sobre os ímpios, mas não na questão de salvação. Mas é bom, pastor, quando o senhor puder, nessa doutrina tão complexa, se o senhor me ajudar, é muito bom. Então, Tereza, Andréa também, acho que já tem um pouco de contato com essa doutrina, né? Presbiteriana, o Frigo. Mas abram todos, então. Coloca no próximo slide. E deixa aí. Ali Cristo conversa com Nicodemos, João 3. João 3. Todos abram a Bíblia. É importante que todos estejam com a Bíblias abertas. Todos. Os irmãos, diga. Só peço uma coisa. Vocês me desculpem pelo que nós vamos falar aqui hoje, tá? Então, João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus, ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então você pode ver aqui que Nicodemos, como todos sabem, não vou fazer a exposição fariseu, que é na parte da crucificação que nós vamos trabalhar, sobre o julgamento, mas aqui Nicodemos, ele simplesmente era um membro do Sinédrio. Nicodemos, ele pertencia à seita dos fariseus do Novo Testamento. De origem dos assidins do período interbíblico, que compreende aquela página em branca entre o Antigo e o Novo Testamento, entre aqueles 400 anos tem a história ali da origem dos fariseus. Entre aquelas seitas do Novo Testamento, essênios, zelotes, saduceus, os fariseus eram aqueles conservadores da Torá, a Bíblia do Antigo Testamento. E eles eram aqueles que, quando eles viram que eles estavam no tempo dos gentios, que por causa do pecado deles no passado, Deus levou eles ao cativeiro babilônico. Quando eles retornaram do cativeiro, eles nunca mais idolatraram. Então surgiu-se Esdras e surgiu-se os escribas, que eram doutores da lei, e os fariseus, que eles diziam assim: olha, a cultura grega e a cultura romana não pode predominar sobre a nação de Israel, porque adoramos um único Deus, temos as nossas leis, então nós precisamos conservar as nossas tradições dos nossos ancestrais. Então o que eles fizeram? Eles se reuniram como um grupo, como uma seita ou como uma religião, o qual eles conseguiram um mandato diretamente do imperador César, que eles fossem a única religião entre todo aquele domínio na antiguidade romana que cultuassem só um Deus, monoteístas, não como as outras nações vizinhas deles, que eram politeístas, que cultuavam mais de um Deus e cultuavam até a César. Então, o Nicodemos, que está aqui, membro dessa seita, contemporâneo de Jesus, eles infiltraram no povo da nação de Israel tudo aquilo qual eles tinham que conservar para que a cultura romana, a política, tudo aquilo não influenciasse eles e não desviassem eles do propósito fundamental que eles aguardavam, que era a presença do Messias. Então eles eram hábeis na lei. Só que aceita os fariseus, todos sabem, já leram os 4 evangelhos, que eles eram a oposição contra Cristo. Eles não aceitavam Cristo como o Messias, e Cristo para eles era um blasfemo, porque se dizia ser o Filho de Deus e fazia sinais que dizia prover de Deus. Então aqui, Nicodemos vê todos esses sinais, e Nicodemos, a única oportunidade que ele tem para ter um encontro com Jesus era à noite, que só à noite a seita, os fariseus, eles não viriam esse encontro. Então foi em particular e foi à noite. E nesse encontro à noite,
Nicodemos já chega com uma crença, que Nicodemos ele tem uma formação teológica, ele tem uma crença em Deus, ele já chega para Cristo no versículo que nós lemos aqui, e diz assim: Rabi, versículo 2, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos acreditava que os sinais que Jesus fazia era de Deus. Nicodemos cria em Deus, ele acreditava, ele tinha essa fé. Ele tinha essa fé, ele era um dizimista, eles participavam. Nicodemos, se ele comprasse 1 quilo de sementes, ele tinha a capacidade de contar uma por uma para tirar 10% para Deus. Nicodemos participava de todas as festas do Novo Testamento. Nicodemos era um cara que ele era um testemunho na sociedade como uma autoridade máxima de religião e de religiosidade. Eles eram tão religiosos, que um dia Jesus fala assim: quando vocês forem jejuar, não faça como aqueles fariseus, que ficam no meio da praça, se mostrando como religiosos, mas não são. Então eles eram o testemunho da fé de Israel. E ele diz aqui, Levi, viu, Osni? Ele diz aqui, Teresa, que ele acreditava nos sinais que Cristo fazia. Esse homem tinha, Osni, tinha, André, ou não tinha fé? Quantos anos tinha aqui Nicodemos? Quem consegue trazer toda a história dos fariseus na antiguidade é só José. José, porque ele era um fariseu, o historiador depois de Cristo, que teve acesso a documentos perdidos e quase destruídos. Então ele fala assim: olha, eu acredito nos sinais que tu fazes e que vem até da parte de Deus. Ele tinha fé em Cristo ou não tinha, Sueli? Se um cara que acredita que Deus cura, acredita que Jesus faz sinais, faz milagres, esse cara tinha fé ou não tinha, Frigo? Só que a questão aqui é que quando você vai no versículo 3, Jesus fala isso, respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, até agradeço o seu elogio, me chamar de mestre, comparar como você. Mas se você não nascer de novo, você não entra no céu. Como que pode um cara que acreditava em Jesus e mesmo assim não era salvo? Para ser salvo precisava nascer de novo? Ou será que... O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está falando da regeneração. Ele está falando de um novo nascimento. Ele está falando assim: você crê que eu faço milagres? Você crê que eu faço sinais? Você crê que eu provenho de Deus? Pois eu te digo uma coisa: admiro até a sua fé, mas se você não nascer de novo, não adianta. É só crer em Jesus. Quem crê e for batizado será salvo. Esse cara não cria, não? Que fé é essa aqui? Hein, Sandra? Tinha fé ou não tinha esse homem? Dizer com o fariseu. Só que aí Jesus fala assim: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura volta ao ventre materno a segunda vez? Respondeu Jesus no versículo 5: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele diz, sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui, volta no capítulo 2 e lê o versículo 23. Olha o versículo 23 do capítulo 2. Jesus está fazendo milagres. Tem uma multidão que o seguia. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Vocês acreditam em mim? Só que eu não acredito na fé deles. Ô Frigo, você não nasceu na igreja. Mas há muita gente que nasceu na igreja e crê em Jesus, e Jesus diz assim: Levi, precisa nascer de novo. Se não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Tem muita gente que é dizimista fiel, só que não é o suficiente. Fala: se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. Mas eu creio. Você crê? Crê que esses sinais que eu faço? Crê nos milagres? Creio, mas se não nascer de novo, não entra. Como que a fé de Nicodemos não era o suficiente para levá-lo até Deus, até a salvação? Como? Essa é a questão da fé questionada hoje. É só crer? É só crer em Jesus?
É só nascer e crescer na igreja? É só ter um cargo na igreja para ser salvo? É só ter conhecimento, chegar aqui e ensinar? É isso aí que é salvação? Jesus fala, parabéns, Kleber. Que bom que você me ensina a verdade, mas se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus, meu amigo. Mas eu creio, mas não entra, sabe por quê? Que ele vai dizer que é o seguinte, a fé que Nicodemos tinha é uma fé, o qual o instrumento da fé dele, o instrumento da fé de muitos, é baseada no objeto. O meio da crença é um objeto. O objeto, ele se faz presente. Aquele que vai converter a pessoa, salvar a pessoa, se faz ausente. Por exemplo, Aparecida. É uma fé em alguma coisa que ele via. Aqui, Nicodemos, a palavra fé no grego, ela compreende confiança. Só que aqui, essa confiança, Sandra, essa confiança de Nicodemos, era uma confiança que ele acreditava que ele era salvo porque ele nasceu e ele veio de Abraão. Ele acreditava em Deus, e ele acreditava em Cristo, mas não era suficiente para ser salvo. Ele tinha uma confiança. E essa confiança aqui era uma confiança que para a salvação era irracional. Por exemplo, uma criança, ela crê, se você dizer para ela, ó, bicho-papão está ali, ela crê, ela tem essa fé. Todo ser humano tem essa fé. Todo ser humano tem a capacidade de crer em alguma coisa. Só que aqui Nicodemos, ele usa a confiança dele, mas a confiança dele aqui é baseada nos sinais que Cristo fez. Assim como muitas pessoas dentro da igreja só congregam naquele ministério porque lá só tem cura, lá só tem milagres, ou só congrega lá porque vê manifestações sobrenaturais. Elas até creem nos sinais, elas até creem que Cristo é o Filho de Deus, mas elas não creem nele, como Jesus fala, nascer de novo. Agora, por que esta fé? Por que, Teresa? Por que, Guilherme? Que essa fé, Levi, ainda não é o suficiente, dona Cristina, para salvar o Nicodemos. Vamos colocar a idade do lobo, 40 anos, que nasceu de berço, que conhecia tudo de Bíblia. Jesus fala assim, ou nasce, ou não entra lá em cima. Mas ele acreditou, por isso que ele não compreende. Então ele vai explicar que ele precisa de um novo nascimento. Sabe por que ele precisa de uma regeneração, de um novo nascimento? Sabe por quê, Eusni? Porque ele precisava de uma fé diferente dessa fé que ele tinha. A fé que Nicodemos está exercitando aqui é uma fé natural. É uma crença que todos têm. Ou seja, ele acredita em qualquer coisa que pode ser o seu intermediário. É uma fé natural que acredita em ídolos, que acredita em coisas ilógicas, acredita em ET, acredita até em coisas que não existem. Só que aqui, ele precisava de uma fé muito além da fé natural que tem por aí, muito além da fé que muitos cristãos ainda têm na igreja. Ele precisava de uma fé, o qual gerava uma confiança em Cristo como Salvador. Ele tinha uma fé em Cristo, mas não como Salvador. Ele não tinha essa fé, que é a palavra que traduz confiança em Cristo. A fé que ele tinha não era o suficiente para acreditar em Cristo como Salvador da vida dele. Ele fala assim, olha, somente o Espírito Santo pode implantar dentro de você, Nicodemos, uma nova vida espiritual. E essa vida espiritual é ela que vai gerar essa fé sobrenatural que só o verdadeiro salvo tem. Ele não precisa ter conhecimentos teológicos. Ele só precisa ter essa confiança em que Cristo é o Salvador da vida dele. E infelizmente, dentro da igreja de Cristo, nem todos possuem esta fé que ele está falando aqui, porque nem todos são nascidos de Deus. Crer é muito fácil. É só crer, Sueli. A fé salvadora. E para ter a fé salvadora, não é a fé natural. É preciso o Espírito Santo regenerar o crente. Interessante que quando ele confessa Cristo, Daniel, ele levanta a mão ali, não é a vontade dele que escolhe Jesus, viu, Teresa? Ou se escolhe Cristo ou se não escolhe.
Como nós estudamos aqui na doutrina do pecado, o homem ele não tem esse livre-arbítrio. O livre-arbítrio, o único que tinha esse livre-arbítrio era Adão. Porque a palavra arbítrio compreende a vontade do homem. E ela era livre de pecado. Após a queda, toda a humanidade nasce com a vontade contaminada pelo pecado, manchada do pecado, corrupta. O homem ele não tem a capacidade para escolher as coisas espirituais. Ele não tem a capacidade para escolher Deus como Salvador, ou ele não tem a capacidade para crer em Jesus como Salvador, se o Espírito Santo não implantar nele uma vida espiritual, o qual essa iluminação que está cego o entendimento vai trabalhar nas faculdades da vontade dele, a vontade dele vai se direcionar para Deus, a vontade dele vai gerar agora inconscientemente um arrependimento do pecado, ou seja, ele começa agora a direcionar todas as suas faculdades para Cristo, todas elas, e até a fé, porque a fé do ímpio é uma fé direcionada errada, direcionada em coisas que não salvam ele. Aí Jesus fala para Nicodemos, é necessário que você nasça de novo, porque a convenção aqui compreende uma fé o qual vai levar ele a crer em Cristo. E interessante que essa regeneração, se você perguntar, Kleber, você lembra quando pregaram o evangelho para você? Lembro. No mesmo dia que pregaram o evangelho para você, você foi na igreja, eu fui. Eu me lembro com um vizinho meu, ele não mora lá mais, ele foi na frente comigo na primeira noite do culto, e ele não está mais na igreja, ele está em outros caminhos que eu vejo continuamente. Porque quando nós pregamos o evangelho para o ímpio, a questão é que ele aceitou ali, aceitou, só que o poder do evangelho teve a capacidade de trazer uma iluminação na mente dele. Ele entendeu assim como Nicodemos entendeu. Ele entendeu o propósito da salvação, ele entendeu o propósito do evangelho, só que ele não teve aquela fé, aquela confiança nele como Salvador. Não foi uma vida regenerada. Ele não houve nele a regeneração, um novo nascimento, uma vida espiritual que vai levar ele em direção a Cristo. Então ele tem essa iluminação. Muitos crentes têm essa iluminação. É o chamado eficaz, é um chamado externo. Não foi um chamado em que o Espírito Santo foi lá no interior dele, lá no subconsciente, e provocou, implantou uma vida espiritual, o qual ele não sabe o momento e nem sabe a hora. Por isso que ele vai dizer assim, ó, o vento assopra onde quer, versículo 8. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Diga, pastor. É bom que a garganta secou. Essa fé, a fé que ele está falando que Nicodemos precisa, a confiança, o que é a fé aqui? A verdadeira fé do crente é a confiança como Cristo, como Senhor e Salvador da vida dele. Essa é a definição de fé à luz da Bíblia. Se o crente ele congrega numa igreja, pode ser qualquer uma, ele tem anos de igreja, mas se ele não confia em Cristo como Senhor e Salvador da vida dele, ele não está tendo a fé salvífica. Ele não está tendo. Então a questão é, a pergunta, confiança em Cristo como Senhor e Salvador? Então a pergunta é o seguinte, se eu soubesse, Levi, que eu sairia daqui e eu fosse morrer hoje, eu tinha essa fé o suficiente para acreditar que eu iria para o céu? Se você soubesse que você ia morrer hoje, você tinha certeza, você tinha essa confiança de que você iria para a eternidade em Cristo? Ou você tem a fé de Nicodemos ou a fé natural por aí, que Cristo não é o suficiente, Ele não pagou pelos seus pecados, precisa de mais coisas para você ser salvo? Mas Kleber, então quer dizer que se Nicodemos não tinha essa fé, ele precisava que o Espírito Santo produzisse nele? Será que tem muito crente na igreja que ainda não passou pela regeneração? Ele crê em Jesus, ele congrega na igreja, ele se veste como crente, ele lê a Bíblia, ele ora e tal, mas será que ele não tem essa confiança? Pergunta é, você tem essa confiança? Você tem essa fé, essa confiança em Cristo? Pode sim, pode. Quando nós vamos em Hebreus, ele fala, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Nunca vi Cristo morrer por mim.
Só que eu tenho que ter essa confiança, que se eu morrer hoje, meu amigo, minha segurança está nele. Ele pagou por todos os meus pecados. Não é uma questão de, será que eu obedeci hoje, ou será que hoje eu pequei demais, e se Jesus voltar hoje eu não vou para o céu? Precisa avaliar o seu conceito de fé. Eduardo, o arrebatamento. Cuidado, irmão, se que Jesus voltar hoje você fica. Porque você, como é que você está andando na rua de qualquer jeito? Então Nicodemos precisava dessa confiança, que é a definição de fé no Novo Testamento. Com fé aqui, hoje, pastor Josafá, se eu fosse escrever um livro, creio que futuramente Deus pode me dar essa capacidade. Se eu fosse escrever um livro hoje, o título dele seria A Reforma da Fé. Porque a confusão que fazem de fé nas igrejas hoje é tanta, mas tanta, que o povo crê em arruda, o povo crê em sabonete, o povo crê em anjo, o povo crê em tanta coisa. E você pergunta para ele, você tem fé para a salvação? Ele fala, lógico, Jesus curou uma mulher ali agora. Eu creio. Então quer dizer, a fé de Nicodemo, a pergunta é, você tem a confiança para ser salvo? Entendeu, Levi? Nós fazemos, Levi, muitas caridades, temos muitas pessoas na igreja que nós arrastamos, pregamos o evangelho. Só que não confundamos fé salvadora com fé natural. Confiança em Cristo como Salvador, ou confiança, porque muitas vezes, eu falo isso aqui com todo respeito à igreja, é que há muitas pessoas na igreja que elas não estão ali por causa da fé salvadora. Um exemplo interessante eu usei, quer ver? Olha para você ver, põe no próximo slide aqui. Olha para você ver aqui, ó. A diferença da fé salvadora para a fé. Tiago, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Isso é fé para a salvação? Você crê? Até os demônios creem. A questão é só crer. Jesus morreu pelo pecado de todos. Frigo. O povo está no inferno porque o povo não crê. Se o povo cresce, não estaria lá. Até os demônios creem. É só crer? Ou precisa de uma implantação de uma vida espiritual que gera uma fé sobrenatural, que gera uma confiança? O pastor Josafá contou um testemunho uma vez, não lembro se foi na escola, não sei onde é que foi, ele disse assim, olha, eu não sei se quando eu estava passando novos, ele disse, você pode chegar para uma senhora em uma cultura distante, ela pode não conhecer nada de Bíblia. Aí você pergunta para ela assim, você crê em Jesus? Ela disse assim, eu creio, nem lê, sabe? Nada tira da minha cabeça que eu sou salvo, por causa da fé sobrenatural. É muito simples, né? Crê, os católicos creem. Crê o Espiritismo, crê em Jesus. Não é só crer não, meu irmão. A questão é se essa fé aí de crer é a fé que Jesus está falando para Nicodemos. Que o Espírito Santo que produz. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado? Senhor, Senhor. Pessoas dentro da igreja. Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Pessoa... Então a questão é essa, que nós temos que avaliar, enquanto a igreja está presa a tanta coisa que não leva a nada, é a minha salvação. E eu, se eu for morrer hoje, eu tenho a fé, tenho essa confiança, que é a definição de fé, para ir para a eternidade? Ou será porque me ensinaram desde criança que eu acredito? Tenho 21 anos, viu, Guilherme? Tenho 21 anos que eu congrego aqui. Quer dizer que eu sou salvo. Mas só que tem uma ponto que a Bíblia fala, que o Espírito Santo, quando ele vai implantar esse novo nascimento para gerar essa fé, o vento assopra onde quer, no subconsciente. Ninguém sabe a hora e nem quando que foi que ele implantou essa vida espiritual, que vai se manifestar no consciente. Só vai se manifestar e só vai perceber depois de frutos. Mas na hora e o momento que ele fez aquilo ali, ninguém sabe. Ninguém tem poder de controlar o vento. Nem saber. Você pode ver os seus efeitos, mas a sua causa é impossível. Diga. Elas estão crendo em quê? Cadê a fé? Isso aí que é fé para a salvação? Nicodemos, a questão é essa. A pergunta que nós temos que fazer com questão da fé para a igreja hoje é esta. É a fé. Ó, quer ver? O próximo, Gui. Ó, Mateus 3, o texto que o pastor Josafá deu uma aula aqui no domingo.
antes da Isabel começar a falar do fruto do Espírito. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O cara tem uma fé dentro da igreja, mas chegou a tribulação, não vem mais no culto. Ô, irmão, mas o que está acontecendo aí, rapaz? Encontrei já com um monte aí que caminharam junto comigo e diz assim, não tem... Diga, pastor. Foi bom você falar isso, porque um princípio que eu quero que vocês entendam é que uma vez, Osni, viu, Frigo, que a vida espiritual é implantada no eleito, meu amigo, essa vida espiritual, essa regeneração, essa fé, o cara ele não perde ela. O cristão ele não perde ela. Ele pode até sair do evangelho um pouco, mas a vida espiritual implantada nele, ele não consegue ficar lá fora. Ele pode ser abalado por uma perda na família muito grande, mas só que aquela fé que está dentro dele, aquela vida espiritual que leva ele a orar, arrependimento de pecados, e vem todos os atributos do crente, leva ele a voltar de novo. Ele fala assim, olha, preciso voltar para Cristo, eu não consigo, é um Jó da vida, é a essência de Jó, é aquilo ali, ó. É que Jó tinha uma fé que nenhum dos outros 3 amigos dele tinha. Por isso que um livro daquele Caio Fábio, ele fala que é o enigma da graça, que nem todos compreendem. Aí ele diz assim, olha, muita gente na igreja ora, profetiza, pula, fala em língua, revela, gente que é muito cheia do Espírito Santo, mas vem uma tribulação, não aguenta, porque ele acreditava em Cristo, até confessou, até batizou, mas não tinha confiança o suficiente. Fala, estou decepcionado com Cristo. Crer, todo mundo crê. A questão é só crer. A questão é a fé na Bíblia, que esses textos que são usados por aí, é muito simples. 2 Timóteo 4:10. Procura vir-te comigo depressa. Paulo falando a Timóteo. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Já pensou um cara que andava com Paulo, chegar e falar assim, Paulo não dá mais, cara. Cadê sua fé? Cadê sua confiança? Fé salvadora? Outro Nicodemos da vida. Na questão de fé. Se Cristo morreu pelo pecado de todos, e o povo está no inferno porque eles não creram, a gente precisa avaliar essa questão de fé. É só crer? Crer, qualquer um crê. O próximo, Guido. Efésios 2:1. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Regeneração. O Levi falou, a pessoa está morta. Só tem a capacidade para crer em Cristo e para ser salvo depois de uma regeneração que gera uma fé. Você não consegue acreditar em Cristo sem essa nova vida implantada em você. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Não sou eu que quero crer com a minha fé natural. É Deus e o Espírito Santo que coloca essa fé dentro de mim para me ir até Deus. Ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Aí, a respeito de Lídia, o texto diz em Atos 16:14, o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Porque o homem natural, ele está cego espiritualmente. Você prega o evangelho, ele pode até crer, ter uma iluminação mental. Mas uma regeneração, um novo nascimento e uma fé sobrenatural, confiança para a salvação, só se o Espírito Santo for lá e fazer ele nascer de novo. O próximo, Gui. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Crer, qualquer um crê. Pode crer em qualquer coisa. Agora o último. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto, não é isso. Pronome demonstrativo. Nós estamos estudando, né, Eduardo? Eduardo reuniu um grupo lá, não levei para a gente estudar português. O pronome demonstrativo, perto da pessoa com quem se fala. Ali ele está falando, isto não é a graça, terceira pessoa, é a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A fé para a salvação é um dom de Deus. O instrumento que leva a pessoa a crer é um presente de Deus. A fé de Efésios 2:8, aquela fé ali, é uma fé sobrenatural, não é uma fé natural.
Ah, o cara acredita em Aparecida, aí Kleber chegou e mostrou o evangelho e falou, agora eu vou deixar de crer em Aparecida e vou crer em Jesus. Não, é impossível. É impossível. Se o Espírito Santo não colocar essa fé em você, e você morrer hoje, e você não tem confiança em Cristo como Salvador, meu irmão, eu não sei não. Porque tem muita gente dentro da igreja que crê em Cristo, mas está assim, olha, cara, se eu não me converter, eu vou para o inferno. Não vou nem ceiar esse mês de tão ruim que eu estou. Olha, Tiago, eu não coloquei aqui porque o ponto que nós estamos trabalhando aqui é a expiação na ideia é o seguinte, é que se Cristo morreu por todos ou morreu só por um grupo. Se Cristo morreu por todos, pagou pelo pecado de todos, por que há pessoas no inferno? Aí o argumento arminiano é porque eles não creram, por isso que eles estão lá. Então nós estamos trabalhando aqui na ideia de fé à luz da Bíblia. O que é fé? Esses dois tipos de fé, o que crê e o que não crê. Está entendendo a questão? Só que os frutos que manifestam da fé, Tiago fala assim, a fé sem obras é morta. São pessoas que creem, mas não produzem frutos. Aí ele entra em outra palavra, em outro texto, que eu não quero trabalhar aqui, que a esposa do pastor trabalha no domingo, que ele fala do fruto do Espírito. Ele usa a analogia que a árvore é o Espírito Santo e produz um fruto, que gera algumas virtudes do fruto, tudo no singular. Ele fala que aquelas qualidades ali é de um fruto, que leva às vezes anos para amadurecer, um fruto amadurecido. Não são vários frutos de uma árvore que gera manga, pera. Então, ele fala assim, então isso aí é outra coisa, entendeu? Mas o ponto não é esse, o ponto aqui é se a questão da fé, se a fé que o povo crê é a fé que está levando o povo para o céu. Então Jesus, o próximo Gui. Fé para salvação, né? Isso. Essa fé sobrenatural, ninguém perde ela. Veja bem, quando você vê um cara sair da igreja e falar assim, o cara vai perder a salvação, viu, Celi? Ele não perde a salvação. Ou a questão é que ele nunca teve aquela fé. Ele pode sair um pouco a si mesmo e a si mesmo. Nem são todos os teólogos reformados que defendem isso, não. O negócio de usar o texto de o filho pródigo, dizer que a verdadeira fé, o cara vai para o mundo, fica 2 anos na prostituição, depois volta. Não todos que defendem isso, não. Você conta nos dedos. Todos não, todos. Oi? Sim. Isso que você falou é interessante, viu, pastor? Esse que tem essa fé, ele não é abalado por qualquer coisa. O texto lá que o pastor Josafá deu aula aqui sobre a questão da semente que é semeada naqueles 4 solos, que compreende 4 tipos de corações, diz que aquela semente que foi semeada num solo duro, num solo que não teve raiz, aquela fé dele é inabalável, pode vir trovoada, pode vir o que for, ele não sai. Mas aquele que não tem raiz, vem a perseguição, vem a angústia, ele sai. A Bíblia... Isso. Só que... É porque às vezes é meu irmão, né? Às vezes é meu irmão... Aí você vai chegar e falar assim, que isso, o irmão nunca foi salvo, aí eu vou querer brigar com você. E isso foi o que estava escrito ali. Não. A gente precisa entender, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso aí quem diz não é só esse versículo, é a Bíblia que fala. Agora é salvo, não é só porque eu estou na igreja, né, pastor? O cara vem na igreja uma vez por mês. O cara... Nós vamos ver isso. Aí nós vamos trabalhar nisso agora. Porque a gente vê muito crescimento. Cresce. A igreja cresce. Tem igrejas aí que crescem de uma maneira assustadora. A questão não é se a igreja cresceu porque creu. A questão é se a fé que está ali é aquela confiança em Cristo como Salvador. Irmãos, tem uma notícia. O mundo vai acabar hoje. Aí você vai ver que vai ver mesmo quem crê mesmo. Aí que eu quero ver. Se você vai amanhecer vivo amanhã, viu, Tereza? Questionado agora se você tem confiança mesmo
em Cristo como Salvador o suficiente para se você estar preparado para passar dessa para outra. Pelo amor de Deus, eu não quero que você morra. Então agora, André, a salvação é limitada ou ilimitada? Limitada, você chegou um pouco atrasada. Compreende que ele pagou pelo preço do pecado só de alguns. E ilimitada é que ele pagou pelo preço de pecado de todos. Aí você pergunta para os da salvação ilimitada: Jesus pagou pelo pecado de todos? Então por que tem gente no inferno? Mas você não sabe? Porque eles não creem. Se eles tivessem acreditado, é só crer, né? A Bíblia fala assim: existem dois tipos de crente: o que tem a fé natural e o que tem a fé salvífica. O que tem a fé natural, inferno. O que tem a fé salvífica, com Cristo. Não é, Frigo? Questão de fé tem que ser questionada. O princípio que o pastor Josafá falar é muito importante, muito importante. É que o sacrifício de Cristo, ele é suficiente para salvar toda a humanidade. Só que não são todos, só os eleitos. Aí nós vamos estudar nas aulas seguintes a questão de predestinados, sim, já estamos trabalhando nela. Eu já estou dando aqui já um pontapé inicial. Já estou dizendo aqui já que a morte de Cristo, Jesus não pagou, morreu por todo mundo. Porque como que pode? Vamos suponhamos que Deus me guarde, eu estou lá no inferno. Eu falo, mas o que eu estou fazendo aqui? Se Jesus não pagou pelos meus pecados? Não, tem lógica. Diga. Sim. Aí, esse crer aí, qual das duas fés que é que nós estudamos aqui agora? Sim. Sim. Então, esse versículo, ele está correto. Só que, por exemplo, eu prego o evangelho. Quando eu recebo a Cristo, eu digo, eu aceito Cristo. Eu estou assentando porque eu entendi uma iluminação. Hebreus 6 fala disso. Eu tive uma iluminação, ou como Demas. Ou então eu entendi como o Espírito Santo me chamou internamente, me chamou lá na minha profundidade, implantou uma vida espiritual e gerou uma fé sobrenatural, que eu aceito Ele como Senhor e Salvador de verdade. Eu não tenho capacidade para escolher o Evangelho sem a intervenção do Espírito Santo. Por isso que para chegar aqui precisamos passar por um processo. Porque eu nasci em pecado, todos pecaram, e destituído eu estou da glória de Deus. Então, para mim buscar a Deus, eu preciso de uma intervenção espiritual. Porque a minha natureza só quer buscar as coisas que não são de Deus. Entendeu? Então, só que esse ponto que foi ensinado para você, existe dois termos que chamam-se monergismo e sinergismo. O sinergismo é ensinado que quando Deus ele chama o pecador, ele oferece o sacrifício. Você quer? Ele tem a capacidade, ele tem uma fé dentro dele que tem a capacidade de acreditar e ser salvo. E o monergismo, o cara não consegue fazer nada para acreditar em Cristo como Senhor e Salvador. Se o Espírito Santo não gerar nele essa fé, que é um instrumento para a salvação, ele não consegue crer. E é por isso que nós estamos trabalhando nisso, que é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que todos que o receberam, eu só recebi porque o Espírito Santo me gerou uma fé dentro de mim, o qual eu confio que ele morreu pelos meus pecados. Confiança, da maneira que eu saio daqui, olha, se eu soubesse que eu iria morrer amanhã, eu tenho a confiança, a certeza que eu vou para a eternidade. Se eu não tenho essa confiança, eu preciso questionar. Existem pessoas dentro da igreja que com essa crença deles, como a de Nicodemos, que só acredita, que não tem a fé, os teólogos falam que pode ser que ela desapareça até na morte.
E pode ser que ela chegue no último momento, como no ladrão na cruz. Eles falam assim, mas Jesus não pregou para eles? Jesus não pregou para eles? Lógico que pregou. Jesus fala, perdoa porque não sabem o que fazem. Aí depois, quando ele prega, o Espírito Santo vai lá e converte um deles. Diga. Nicodemos, antes não, mas depois, antes não. Ele não tinha fé, ele não tinha fé, mesmo. Não. Houve um diálogo aqui. Não, depois ele prega para ele. Ele começa a pregar para ele aqui, ó. Ele começa a pregar do versículo 11 em diante aqui. Jesus começa a pregar para ele. Através da palavra de Deus aqui, que o Espírito Santo vai lá e ele gera a iluminação, o cara entende. Aí depois da iluminação ele passa para a regeneração, um novo nascimento. E há pessoas, quando elas não são eleitas, quando elas não são chamadas para ser salvas, o conhecimento fica só na mente. Ele vem na igreja, ele senta no banco, entendeu? Mas ele não tem aquela fé para a salvação. Aí qualquer coisinha não se abala. Então todos quantos o receberam, isso. Todos, a palavra receber ali é receber confiando nele como Salvador. Por isso que é receber Cristo. Deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, essas duas fé natural e fé sobrenatural. Aí eu faço a pergunta que vocês não me responderam. Salvação limitada ou ilimitada? Diga, Eduardo, para encerrar. Dom da fé é diferente. A fé do fruto, o fruto do Espírito aqui, uma das virtudes, das qualidades do fruto é fé e fidelidade. Dom da fé é diferente. Aqui está falando da fé de salvação. Entendeu? Limitada ou ilimitada? Alguém, o que vocês acham? Limitada. E você, Osni? Concluí já, estou esperando. A de hoje. Você, André, tudo bem. O que você, depois dessa aula? Limitada ou ilimitada? Limitada. Tem convicção disso? Está aprendendo. E você, o Frigo? O Frigo não adianta perguntar ainda. Limitada. Está convencendo. Quem aqui? Agora, você também está no processo. Não vou perguntar. Acreditou, né? Sim. Precisa participar mais dessas aulas agora. Sueli, limitada. Cristina, se entendeu a aula, porque é nova convertida, não tem como eu exigir muito. Mas o Eduardo. E você, Sandra? Daniel, que não é presbiteriano ainda, mas limitada. Olha, você vê aqui. Alguém aqui, acho que só ficou aqui quem? Você é uma exceção. A Cristina é uma exceção. E o Osni. Crê na limitada. Mas eu até entendi. Aqui você precisa de mais. Sim. Olha que benção. Que benção. Pastor Josafá, não vou perguntar, porque se ele falar que é limitado, eu vou embora. Sim. Sim. Tereza, para fechar de hoje, a definição que é definida aí fora não é nem a que a igreja presbiteriana ensina e nem que a Bíblia ensina. É um conceito diferente que eles estão dizendo por aí. A gente vai estudar à luz da Bíblia e você vai ver que a predestinação é mais Bíblia do que o que os outros falam. Diga, pastor. Sim. O objetivo é trabalhar nessas áreas. Eu disse que esse ano eu ia trabalhar muito na questão da salvação. Sim. Eles, toda segunda eu trago uma folha, com muita coisa. Até os conceitos dos caras que eu falo aqui, todas as aulas eu falo, né? Os pais da igreja, os caras da reforma tal. Só que, como eles disseram que ia pesquisar, eu falei, vamos chegar lá e vamos chegar com tudo. Então, mas na próxima aula eu prometo que eu vou trazer e a gente vai trabalhar mais sobre esses pontos. Porque a expiação, ela não está presa só a isso aqui. Isso aqui é um ponto da expiação. Tem as várias teorias, a governamental, várias teorias, como o pastor Josafá está falando, que nós vamos trabalhar aqui para desenvolver.
Sim, sim. É porque se eu for usar isso aqui, aí eu vou perder o foco, né? Aí eu vou ensinar a doutrina da fé. Mas, viu, Levi? Mas a gente pode montar uma aula separada, né, pastor? Sim, sim. É. Isso. Então, todo esse estudo, mas é porque se eu fizer isso aqui, eu vou fugir da ideia aqui, entendeu? É lógico que Nicodemos era um convencido. Sim, sim. Nem todos, né? Nem todos, né? Sim. Tudo bem, Sandra? Até aqui? Viu? Então nós vamos trabalhar mais um pouco a semana que vem a palavra mundo, né? Porque nossa, essa aí morreu pelo mundo e vamos embora. Sim, a gente pode fazer uma aula só sobre isso. Sim, sim. Não, primeiro vamos pegar na expiação. A gente tá na expiação. Depois a gente vai lá. Sim, sim. Nada, nada. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe.